Olá pessoal, mais um vídeo novo no meu canal. Eu quero pedir desculpas, ontem eu não gravei, mas dizer que a cirurgia da minha cunhada foi tudo bem, graças a Deus ela já teve alta, tá se recuperando em casa. Acabei de falar com ela tá super bem e agora é recuperação. Bom, gente, ontem eu conversando com a minha irmã, a Kátia, ela me deu uma dica. Eu conversando com ela e falei assim, poxa, eu fiquei pensando, será que se eu ficar só falando da minha amputação, né, de como foi, vai ficar muito maçante assim, né, batendo na mesma tecla, porque muita gente já conhece, já me conhece pessoalmente, outras não me conhecem. E aí ela me deu uma dica, ela falou, vai escrevendo tudo o que você quer falar, porque você tem muito o que contar, tem muito conteúdo. E hoje eu segui a dica dela e eu fiz alguns tópicos. Os tópicos estão aqui. Eu estou no número 16. Então, a partir de agora, os meus vídeos vão ser assim, com tópicos. Eu vou falar alguns tópicos para vocês ficarem ligadinhos nos próximos canais, nos próximos vídeos, desculpa. Quando a gente grava ao vivo é assim mesmo, né? Algumas palavras saem erradas. Mas eu quero pedir perdão a vocês, né, pelas palavras. Às vezes a gente fica um pouco nervosa, mas é normal. Então, tem alguns tópicos aqui que eu vou falar para vocês e aí vocês vão ficar ligadinhos quando eu começar a gravar os próximos vídeos. Eu vou falar um pouco sobre inclusão no mercado de trabalho. Como foi a minha inclusão no mercado de trabalho, como eu entrei pela cota, né? A princípio eu trabalhava, como dizem, pessoas normais, né? E eu não gosto de falar muito assim, pessoas normais, porque eu sou normal também, né? Eu sou, muita gente fala PCD. Sim, eu sou PCD, mas eu não sou a PCD, eu sou a Flávia Kaufmann. E, e essa é a diferença. E aí eu vou falar sobre inclusão no mercado de trabalho, como que os colaboradores das empresas me aceitaram, como foi o meu primeiro dia, como eles me recepcionaram. Eu vou contar tudo, como era o meu dia a dia, como era ficar 8 horas trabalhando, como é bater cartão como os outros também. E não tinha mamata, não tinha, ai coitadinha, ela não pode, não. Eu era uma colaboradora normal, igual aos outros. Eu só entrava pela cota, porque toda empresa tem a porcentagem de entrar os PCDs. Né? E aí eu vou contar mais. O segundo tópico, como e quando eu virei PCD. Eu também vou contar o ano que foi, né, tudo direitinho. Eu vou contar também sobre minha segunda amputação, que foi uma reincidência, né, do CA espinocelular, e não foi metástase. Se tivesse sido metástase, eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Vou contar também como que uma via amputada toma banho, que muita gente deve ter curiosidade. Você tem curiosidade? Como é a minha vida? Então, eu vou contar tudinho. Quando eu fui protetizar a segunda prótese. A primeira prótese, a gente era tudo muito novo, o mundo, né, assim, de amputado, então a gente não gravou nada, a gente não tinha esse lance de ficar gravando, de ficar, vamos guardar lembranças, não. Na segunda amputação a gente já estava mais acostumado, vamos dizer assim, né? Eu já sabia qual era o processo que eu iria passar, que eu ia precisar passar e protetizar. E aí o meu marido filmou o Eugênio da Ortuande protetizando o meu coto, né? E aí eu vou deixar hoje aí como que é protetizar um coto, tá? Para colocar o encaixe da prótese. Outro tópico, eu vou contar sobre meus amigos, os amigos que eu conheço, que são meus amigos, né, meu círculo de amigos, os que eu não conheço também, que me conhecem pela minha irmã, pela história que as minhas irmãs contam, né, e que são meus amigos também, porque recebi muitas orações, recebo muitas mensagens, então eu considero como meus amigos. Vou contar sobre minha família, sobre meu marido e tudo mais. Mais um tópico, como não desistir.
eu vou contar para vocês por que eu não desisti de viver, por que eu não desisti de lutar. Eu vou contar tudinho também para vocês. Ah, estão curiosos, né? É bem legal a gente fazer isso, porque aí vocês vão ficar sabendo mais ou menos como que vão ser os meus vídeos, os meus próximos vídeos, ok? Eu vou contar também quando que eu aposentei o meu andador, que foi meu melhor amigo, né? Alguns meses, quando eu estava com o pé ainda e depois que eu amputei pela segunda vez, tá? Eu vou contar também sobre a cirurgia da minha catarata. Eu tive uma catarata no meu olho esquerdo quando eu estava trabalhando, e eu trabalhava numa multinacional, e eu percebi que minha vista começou a embaçar, e aí eu descobri que eu estava com uma catarata e fiz a cirurgia. Mas eu vou contar tudinho. Eu tenho até o vídeo que a minha irmã também, que lá ela sempre me acompanha em todas as cirurgias. E eu digo que ela e meu marido foram meus olhos, porque eu já não estava enxergando mais nada. O meu cristalino estava muito opaco. Então eu fiz essa cirurgia da catarata e foi um sucesso, graças a Deus. O médico que Deus me mandou foi um anjo, né? Porque ele cuidou muito bem de mim, foi super profissional, foi super delicado, né? E aí eu vou contar como que foi. E vou passar o vídeo também, porque a minha irmã filmou. Ela quase desmaiou, mas ela filmou. Eu vou contar também de uma cirurgia de esôfago que eu fiz. Eu precisei fazer lá em São Paulo, porque aqui em Santos, nem pelo convênio, eles tinham um aparelho especial para fazer no meu esôfago. Então, eu tive uma estenose de esôfago. A estenose, o esôfago vai diminuindo e por pouco eu não fechou o meu esôfago. Mas em São Paulo, eles conseguiram esse aparelho, né? Os meus médicos correram atrás, me encaminharam e eu fiz no mesmo dia que eu cheguei lá. Eu vou contar também que 11 anos de idade eu tive a psoríase. Psoríase foi através de um assalto que eu sofri quando eu tinha 11 anos de idade e com a morte do meu tio, o Ricardo. Ele morava aqui no meu bairro, né? E a gente era muito grudado e com 11 anos de idade eu perdi. Um assalto, ele era PM e ele tinha acabado de se formar e ele morava do lado da minha casa, né? E eu e a minha irmã éramos muito grudadas com ele e aí eu sentia muita falta dele. Então tudo foi emocional. Eu até falo que toda doença é emocional, né? Vou falar também do meu sonho de ir para a Disney, né? Eu já falei que minha casa parece uma mini Disney, mas assim, o meu sonho de ir para a Disney ainda está, né, por vir. Se Deus permitir, esse ano não, porque esse ano, né, a gente está no meio de uma pandemia, mas se Deus permitir, o ano que vem. Eu vou falar também qual foi a minha reação, porque eu trabalhei 15 anos, né, contribuindo no INSS, em empresas grandes. Eu vou falar de todas as empresas que eu trabalhei. Eu sempre trabalhei em empresas grandes. Eu nunca me permitia trabalhar em empresa que eu não ia crescer profissionalmente e pessoalmente. Então eu trabalhei só em empresas grandes, multinacionais, usinas, e eu só tenho a agradecer por tudo que eu aprendi, todo aprendizado. Eu vou contar também como foi quando a segunda amputação eu fui fazer. Eu estava trabalhando em um hospital, na manutenção hospitalar, e eu precisei fazer o auxílio doença, né? Eu precisei passar pelo INSS porque eu fiz primeiro a raspagem, depois que eu fiz a amputação. Então eu precisaria fazer um tratamento e ficaria um tempo sem pôr o pé no chão. E aí liguei no INSS, marquei o auxílio doença, e aí nesse auxílio doença, depois de um ano, eu recebi a notícia que o INSS, o presidente do INSS, estava me aposentando. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar como foi. Foi punk, porque eu gostava daquela vida corrida, daquela vida agitada, louca, mas senti muita falta. Chorei uma semana, mas aí eu vou contar detalhes para vocês.
eu também vou contar sobre a minha parceria, que depois da aposentadoria, eu fui procurar fazer alguma coisa para distrair, para estar sempre ativa, porque eu amo escrever, as coisas vêm na minha cabeça e eu escrevo um livro. Meu marido fala assim, escreve uma frase, e ele fala, caramba, você escreve um livro, é porque eu não consigo parar, né? Ontem a minha cabeça fervia de um monte de ideias, de vídeos, e aí eu tive que parar e escrever todos os tópicos e assim, vem tópicos toda hora na minha cabeça, né? Como que é a minha vida até hoje, até os 43 anos de vida, eu vou contar tudinho para vocês, tá? Eu vou contar também sobre a minha amizade que eu tive com a minha vozinha Yolanda, né? Eu sempre falo dela que ela me protege em tudo, que ela me acalma, que ela vem passar a mão na minha cabeça quando eu tô agoniada, que ela segura na minha mão em todas as minhas cirurgias, que ela segurou, né? Ela está comigo todos os dias, então eu sempre faço em homenagem a ela, sempre falo que eu tô com saudade. Quando eu tô com saudade, que chegue outubro, é o mês de chororô, porque é o mês de aniversário da minha amputação, e mês do meu casamento, e mês do aniversário dela em vida, e mês do meu marido, né, de aniversário. Então, assim, quando eu fiz a minha amputação, foi no dia do aniversário dela, sem eu saber, sem eu pedir, o médico que escolheu. Então, eu sei que nesse dia ela estava segurando a minha mão, sim. Então, eu sinto a presença dela, ela não está mais aqui comigo, mas espiritualmente está sim. Então, eu sempre falo dela, sempre vou falar. E nós éramos muito amigas, muito parceiras, grudadas uma com a outra. Ela me mimava muito, ela fazia tudo por mim. E eu nunca larguei ela. Então, assim, às vezes eu faço homenagem e não é que eu esqueço das outras pessoas, jamais. Eu sou grata a todas as pessoas que me ajudaram e sempre vou ser. Mas a minha avó, em vida, para mim, foi minha segunda mãe, né? Eu morei com ela quando eu fiquei doente. Então, assim, eu tenho essa conexão com ela que eu não sei nem explicar. Então, eu sempre falo dela, eu vou falar um pouquinho dessa comunicação que eu tenho com ela, dessa proteção que eu sinto, que quando eu quero alguma coisa que eu peço para ela, eu peço sabedoria para ela e peço, vozinha, faça com que a senhora me dê a resposta, né? E ela sempre me dá. Então, assim, é uma coisa bem louca, bem, sabe, é uma conexão assim que a gente não entende, que só eu sei o que eu faço, só eu sei o que eu sinto. Então é por isso que eu falo tanto dela, né? E que eu amo eternamente, que ela me faz muita falta, né? Então, assim, eu vou falar de várias coisas, de vários tópicos nos meus próximos vídeos. Vocês podem ver, perceber que eu já tenho 3 vídeos, esse é o quarto, e o primeiro vídeo foi 3 minutos. O segundo foi acho que 15 ou 14, um negócio assim, e o outro já foi mais, já foi 19. Então, assim, eu não posso ficar falando muito, senão não paro mais, tá? É igual eu escrever. Se eu começar a escrever, começa a ferver a minha cabeça, a vir um monte de ideias, e aí eu tenho que completar o começo, o meio e o fim. Se eu não fizer isso, eu não consigo parar. Então, é isso. Nos meus próximos vídeos, eu vou contar cada tópico que vocês escutaram agora, que eu falei, tá? E aí eu vou contar os detalhes de cada um. E aí vocês vão saber de tudinho da minha vida, porque eu tenho muito que contar, eu tenho muito que ensinar para vocês, eu tenho também muito que aprender. E eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês que estão aí no meu canal, que se inscreveram, que estão dando um like, que estão curtindo, né, que estão comentando. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Pode ser feedback positivo, feedback construtivo. Isso me ajuda em tudo, ok? Então fiquem ligadinhos. Quem não se inscreveu, se inscreve aí, assina o sininho das notificações, tá? Que aí eles vão avisar quando tiver vídeo novo. E quem não se inscreveu, se inscreve. E compartilham com os amigos, com a família, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desses tópicos e que vocês fiquem ligadinhos aí, que logo, logo eu vou estar gravando cada tópico para vocês, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada e beijo.